Olha, quando um cidadão vive com uma mulher 20, 30, 40 anos, que ele trabalha não só para ela, para a família, o pensamento do cidadão é quando falecer, deixar essa família amparada. Quando eu propus a PEC dos pensionistas, na realidade eu propus, foi pensando primeiro na minha esposa que ia ficar só com 60% do meu salário de professor. Professor nesse país já ganha pouco, todo mundo sabe disso. Quem pensar que professor é rico, está muito enganando. Pode ser professor até universitário, ganha pouco. Então, uma vez eu pensando, como é que eu vou deixar apenas 60% para uma mulher que está comigo desde que tinha 15 anos de idade? Poucos sabem, mas eu vou contar aqui bem rápido. A minha esposa foi minha aluna em 1975. A época eu tinha 19 anos de idade. Você veja bem, eu tinha 15 anos. Foi minha aluna. A gente começou a namorar, noivou, casou. Estamos juntos há 43 anos. Então, como é que eu vou deixar para essa mulher apenas 60%? Que confiou em mim, está comigo esse tempo todo. Então, pensando nisso, foi que eu propus a PEC dos pensionistas. E vou contar a história toda para que todo mundo fique sabendo. Quando eu pensei na PEC dos pensionistas, eu procurei o advogado Dr. Sandro Lúcio Gonçalves. Como eu não sou advogado, sou professor, eu disse, Sandro, tem como você editar, fazer esta PEC para mim? Ele leu e disse o que é. Eu digo, eu queria fazer uma PEC dos pensionistas. De imediato, quero agradecer aqui, doutor Sandro, de imediato ele disse, vou fazer, e fez. Ele me mostrou em um vídeo a PEC pronta e disse, olha, professor, já tem quem vá protocolar, que é o senador o Everton Rocha. Então, aí está toda a história da PEC dos pensionistas. Então, o que nós queremos com a PEC dos pensionistas? Queremos que os valores voltem a antes do dia 15 de novembro, 13 de novembro de 2019. Simples, Caco, porque é justo. Eu não posso trabalhar como eu trabalhei 39 anos e 6 meses descontando para essa autarquia falida chamada INSS e depois esse pessoal querer meter a mão no que é meu. O que eu coloquei lá no INSS é meu. Vocês não têm nenhum direito no que eu coloquei lá durante 39 anos e 6 meses. Não adianta nem espernear. O dinheiro está lá, é meu, porque foi trabalho e trabalho duro. Eu dei aulas em quase todo o Pernambuco, viajando feito um doido, e minha esposa em casa criando 4 filhos. Como é que agora o INSS mete a mão em 40% do meu dinheiro? Muito bem. Dona Gilda faz uma pergunta aqui também. Meu esposo pagou por 42 anos o INSS antes dele falecer. Ele me falou que o INSS não iria me tirar nada. Ele falou que trabalhou por anos para me deixar bem. Mas não foi isso que aconteceu. Dona Gilda, é o que nós estamos brigando aqui. Exatamente isso. É uma injustiça que o governo federal fez nessa reforma da Previdência. Uma das maiores injustiças foi essa de tirar 40% da pensão das pensionistas e dos pensionistas. Não só mulheres, como homens também. Provavelmente, Caco, desculpe-me, o esposo, Dona Gilda, deve ter falecido após a reforma da Previdência, porque se fosse antes do dia 13 de novembro, ainda pagavam, não integral, mas era bem perto do integral. O cidadão, quando aposenta-se... 97. Quando o cidadão aposenta-se, ele já perde um pouco do que ele recebia na ativa. Quando ele falece, ainda perde mais. São 2 cálculos, todos 2 para achatar o benefício do cidadão. O esposo da dona Gilda provavelmente deve ter falecido depois do dia 13 de novembro e ela recebeu só 60% desse benefício, que é 50% como para ela, como dela, e mais 10% como dependente. Como só existe ela como dependente, 50 mais 10, 60. Ela só receberia, Caco, 100% se tivesse mais 4 pessoas em casa. Tudo bem, professor. Só para encerrar aqui, deixa eu só achar uma pergunta. A dona Gilda falou que aqui, o marido dela faleceu em
Em maio de 2020. Então, dona Gilda, o senhor já pegou a reforma da Previdência. Então, não importa que a aposentadoria dele fosse por invalidez, que era 100% na época, quando aposentou, né? Não, já não era. Com a reforma da Previdência em 2020, já não era. A aposentadoria dele era antes de 2020, né? Antes de 2019. Ele faleceu em 2020. Se tornou pensionista em 2020. E ela deve ter pego, Caco, a pensão vitalícia se ela tiver mais de 46 anos de idade. A época, 45. Se ela, na época que o marido dela faleceu, agora em 2020, ela tivesse menos de 45 anos, ela nem pegaria essa pensão por morte vitalícia. Ela ia receber por um período, depois cessava. Agora, se a época que o marido dela faleceu, dona Gilda, a senhora já tem mais de 45 anos, a época do falecimento do seu esposo, aí já é vitalícia.